no momento de fala dela sobre as pessoas buscarem atividade física quando já tá ali nos finalmente. Isso. Como uma válvula de escape, enfim. Mas a importância de a gente olhar pra atividade física, cuidado emocional, mental, como uma prevenção. É muito melhor prevenir do que remediar, isso é fato. Para que você consiga atingir melhores resultados, o seu potencial máximo. Quando a gente olha para o dia a dia, o quanto os dias eles têm sido cada vez mais acelerados. E a dificuldade que a gente tem de parar, de meditar, de focar, né, nesse tempo presente. E isso, a questão de estar sempre acelerado, de querer tudo para ontem e acabar os dias sendo consumidos, gerou muitas situações que abalaram o emocional de muitas pessoas. E nesse caso, eu queria que você trouxesse, a exemplo do que você tem focado em alguns dos seus treinamentos, maneiras que a gente pode evitar que isso aconteça, inclusive situações dentro de um excesso de carga de trabalho, como é possível desencadear uma síndrome de burnout, por Sim, exemplo. sem dúvida. Então, Duda, assim, a gente precisa ter um equilíbrio. E achar este equilíbrio é muito difícil, porque a gente coloca sempre algumas prioridades na frente. E, normalmente, Verdade. na nossa vida, sempre a prioridade é o nosso trabalho. A gente fala, não, a prioridade é a nossa família, não, a prioridade é o meu cachorro, a prioridade é não sei quem. Mas a verdade é que não é bem assim. A verdade é que a gente sempre coloca o nosso trabalho na frente. E o que também eu acho que vem acontecendo de uns bons anos para cá? A questão da tecnologia, ela nos ajudou, sem sombra de dúvidas. Ela nos faz chegar em lugares que a gente nunca podia imaginar que a gente fosse alcançar. Diminui fronteiras. Diminuiu fronteiras, a gente fala com pessoas que estão do outro lado do mundo, como se ela estivesse do lado da sua casa. Isso é espetacular e é magnífico, mas a quantidade de informações que nós recebemos durante o dia, o nosso cérebro ele não está preparado para isso. Então, porque a gente tem uma quantidade de pensamentos que a gente estava acostumado a ter, e hoje, por exemplo, já há alguns anos, é importante vocês saberem, mas assim, a gente tem quase que 70 mil pensamentos por dia. Então, imagina, a gente tem quase 70 mil pensamentos por dia, porque a gente é bombardeado de informações. Antigamente, na época dos seus pais, dos meus pais, eles não tinham 70 mil pensamentos por dia. Era infinitamente menor que isso, porque a vida era completamente diferente e não se exigia tanto deles. E da gente, na nossa geração, se exige muito mais depois da tecnologia. Só que o nosso cérebro ele não foi preparado para isso. É muita informação ao mesmo tempo. É muita informação ao mesmo tempo. E assim, de uma coisinha chamada celular. Na palma da mão. Na palma da sua mão pode te adoecer. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Eu sei que a gente precisa bater meta, eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente está numa loucura, assim, desenfreada para tudo. Só que eu me pergunto, onde nós vamos parar? Né? Assim, se você parar para pensar, eu corro, eu faço, mas eu vou parar onde com tudo isso? Né? E assim, veio uma grande pandemia para a gente parar. Para a gente dar um stop. A vida parou a gente. Para a gente rever uma série de coisas. De maneira forçada. De maneira forçada. E aí, Duda, a gente continua pagando essa conta. Porque muitos de nós perdemos muitas coisas. Além de ter perdido familiares, pessoas queridas, que a gente não conseguiu retomar a vida ainda inteira por conta disso, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam suas finanças, muitas pessoas perderam empresas, fecharam e estão recomeçando, né? Estão tentando retornar com o dinheiro que perderam. Então, a gente está numa busca desenfreada de novo. Está todo mundo acelerado de novo. E aí é que vem as nossas patologias, aí que vem as nossas doenças, os nossos desconfortos, tanto físico quanto mental, só que a gente não está se dando conta disso. E assim, é uma coisa que eu sempre faço uma comparação, né? Tem se aberto muitas farmácias todos os dias. Então, nós estamos perdendo para a indústria farmacêutica. Nunca se vendeu tanto remédio. Esquecendo da farmácia natural que está dentro da gente, nosso corpo. E eu costumo dizer, né, que nós temos uma farmácia natural dentro de nós. Todos os hormônios que a gente precisa, tudo que a gente precisa, é só a gente acionar e conhecer essas ferramentas que vem tudo de graça para a gente. Mas a gente precisa dar o estímulo, a gente precisa dar, o nosso corpo precisa querer isso, a gente precisa ter eu costumo dizer assim, a gente precisa ter uma autorresponsabilidade, a gente precisa cuidar de nós.
né? Porque assim, o exercício físico, tomar a água, dormir, comer direito, ninguém vai fazer isso por você. E em muitas Não situações adianta. da vida, tudo isso é delegado. No sentido postergado, horários aleatórios, é no horário que dá pra se Isso. alimentar. E não pode. Então, assim, a gente tem que ter eu costumo dizer isso mesmo, essa responsabilidade. A gente não pode almoçar 3 horas da tarde. Ah, porque eu tenho um monte de coisa para fazer no trabalho. Mas você tem que parar meio-dia, meio-dia e pouco. É o seu horário de almoço. E tem que ser na hora do almoço. Porque às 3 horas já é um lanche. Às 4 horas é seu lanche da tarde. Não pode ser seu almoço. Porque senão que hora você vai jantar? Às 23 horas? Às 22 horas? Não, 23 horas você tem que estar dormindo. Você tem que estar repousando, seu corpo tem que estar descansando. Você tem que dar esse descanso para ele. Porque ele tem que organizar tudo para você. Ele precisa de 8 horas de sono para te realinhar, para te reorganizar, para no dia seguinte você estar em pé novamente. Então a gente precisa desse círculo. A gente precisa ter essa organização no nosso corpo, na nossa mente. E o corpo fala. Com sintomas. Então, quando você já tá com um sintoma, é que o negócio ele já tá gritando. Ele já tá falando, pelo amor de Deus, para. Pelo amor de Deus, preciso de ajuda. E às vezes é tarde demais, Duda. Às vezes a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai fazer um check-up, né? Porque tá doendo aqui alguma coisa. Aí a gente descobre alguma doença, a gente descobre uma coisa que a gente poderia ter cuidado, porque foi a falta do autocuidado. E a gente, pelo menos, Duda, a gente precisa parar uma vez por ano e a gente precisa fazer um check-up completo. A gente precisa fazer um check-up, né? Exame de sangue, ver como tá seu coração, ver como tá seu pulmão, a gente precisa disso, né? Ir ao dentista, a gente precisa cuidar da gente.